Pessoal, boa tarde então. Com imenso prazer que eu começo aqui o curso de Administração Geral e Pública. Nós vamos aqui hoje, especificamente, estudar 3 tópicos essenciais para os editais que vocês estão almejando aí. Então, a maior parte dos TRTs, dos TRS, eles vêm cobrando isso aí, os tribunais superiores também, sem sombra de dúvidas. E a gente precisa estudar hoje as disciplinas de processo organizacional dentro da administração pública. A gente também fala da estrutura organizacional, ou seja, é uma parte muito abrangente, e a gente fala da gestão de qualidade. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é porque os editais, eles trazem as expressões diferentes, muitas vezes. Então a gente não pode ficar aquele medo, será que isso cai ou não cai no meu edital? Bom, se você me mandar uma mensagem, eu vou te dizer se está presente ou não no edital, mas de antemão eu posso adiantar que esses que eu vou trabalhar nesses 8 encontros, por exemplo, desse final de semana, eles com certeza estão englobados lá, porque eu priorizei, por exemplo, o pessoal que está agora no TRT 20, um dos exemplos, né, Santa Catarina, e nós temos que estudar isso aqui e compreender bem essas disciplinas abordadas nesses editais aí. Então, para a gente começar, veja só, nós estamos aqui com esse nome, processo organizacional. Você vai encontrar ele no edital também, sem sombra de dúvidas. E aí, o que acontece? Eu preciso começar dizendo para vocês que quando se diz processo organizacional, é a mesma coisa de processo administrativo. Então, são sinônimos. E aí, quando a gente está estudando, por exemplo, a evolução da administração, que vai desde a escola clássica até a teoria contingencial, que são teorias mais modernas, a gente vai ter um momento que a gente estuda, por exemplo, a chamada teoria clássica. Então, vai concentrando aí. Tem uma tal de teoria clássica da administração, ela foi representada por Fayol, e aí o Fayol, ele trouxe para nós pela primeira vez o que se chama de processo organizacional. E aí eu coloquei aqui para nós, está apresentado aqui, o que a gente costuma chamar de PO3C, só para que não fique algo complexo, entenda por que PO3C, né? É o P de planejamento, O de organizar, aí os 3 Cs estabelecidos aqui, 3C seria comando, coordenação e nós temos o controle. Então, o primeiro indivíduo que falou sobre o que era o processo organizacional foi Henri Fayol, lá no final do século XIX. E aí a gente não vai focar este processo trazido por ele, nós não vamos focar neste processo porque hoje, nas provas, inclusive na tua, o que o examinador deve priorizar é a ideia proposta por Chiavenato, por Maximiano, são teóricos que falam para nós não do PO3C, eles falam de uma teoria de processo organizacional lá da administração chamada neoclássica, ou seja, ela é mais moderna do que aquela da escola clássica, e a gente vai falar de PODC. No edital, você vai perceber que nós temos aí, nos TRTs, né? Nós temos lá o processo organizacional, aí ele coloca 2 pontinhos e ele vai esmiuçar, vai detalhar o que seria o processo organizacional que ele vai cobrar. Aí ele diz, por exemplo, no edital planejamento, aí ele diz direção, ele fala de comunicação e fala de controle e avaliação. E aí a gente fala, será que é a mesma coisa? Na verdade, nós estamos falando de um mesmo processo, que é o que a gente vai estudar agora, o processo organizacional, e ele pode ser representado de várias formas. E a gente precisa entender, na verdade, é o quê? Primeiro, quais são essas funções? No caso aqui, o que é o planejamento, e aí essa função é muito abrangente, a gente vai estudar isso aqui, tem muita coisa para tratar. Nós vamos ter que compreender o que é organização, e nós vamos também compreender as demais funções, por exemplo, segundo ele aqui, nós teríamos então comando, nós temos então a coordenação, a integração entre as diversas áreas, e nós teremos o controle. Então, o primeiro processo organizacional trazido na administração foi esse, apresentado por Fayol. Aí eu estou te dizendo que nós vamos priorizar no nosso estudo esse aqui, PODC, que é proposto dentro da administração neoclássica por Peter Drucker, e que o Chiavenato aborda bastante nas suas obras. A gente precisa estudar este processo. Então, PODC, vamos lá, para concentrar. Nós temos aqui P de planejamento, nós temos P de planejamento, nós temos a organização, aí nós temos direção, direção pode ser trazida aí
com outros termos em prova, nós podemos chamar também de liderança, tópico do teu edital também, liderança, e nós podemos falar de comando, tudo bem? Comando. E nós temos também aqui o controle, onde o examinador recentemente cobrou aí demais quais são as fases desse controle. Então, olha que interessante, nós vamos estudar o processo que está aqui apresentado, processo organizacional. Então, o PODC, trabalhado aí, agora pode ser mais forte nesse conceito. Nós podemos agora detalhar melhor. Primeiro nosso papel vai ser distinguir as 4 funções: planejamento, organização, direção e controle. Depois que a gente conseguir distinguir bem cada função para não errar as questões de prova, a gente vai voltar e tratar de planejamento de forma mais forte, falando de estratégico, tático, operacional, suas ferramentas, SWOT, BSC. Inclusive para o pessoal que vai fazer prova, que possivelmente a redação pode envolver temas da administração, um dos temas já cobrados bastante foram ferramentas do planejamento e também o processo como um todo. Nós então vamos tratar aqui dessas diferenciações agora para começar. Então, todo mundo aí atento, concentrado, né? Não podemos perder informação porque são muitas informações em pouco tempo, tudo bem? Então, para começar, veja só. Nós temos aqui a função planejar como sendo a primeira função do processo. E aí é interessante que quando a gente está falando de planejamento, obrigatoriamente o conceito de planejamento, ele é um conceito que pressupõe um conhecimento prévio. Como assim? Você sabe que antes mesmo de entrar a administração, dentro de uma consideração como ciência, o que existia demais era o tal do empirismo. Esse conceito é interessante. Por que empirismo? Bom, no primeiro momento, quando a gente pensa naquele período que vem antes da administração científica, que foi a primeira escola então da administração, a gente vai entender que não se tinha um conhecimento prévio acerca do que tinha que fazer. Então, o empirismo surgia naquele momento como sendo aquela espécie de tentativa e erro. Veja, quando eu não sei o que tem que ser feito, então eu vou tentar fazer, vamos ver o que é que vai dar e aí eu vou ver qual é o conhecimento que se gera a partir daí. Mas é interessante destacar que depois que veio a administração científica de Taylor, olha o nome, administração científica, promove a ideia da ciência no lugar do empirismo. Então, vem aí a ciência substituir o empirismo e essa ciência, ela mostra para nós, com certeza, uma relação muito íntima com o planejamento. Então, o que seria o planejar? Como eu disse para vocês, no primeiro momento, a gente tem que distinguir aqui essas 4 funções. O que seria planejar? Seria pensar antecipadamente em objetivos e ações, ou seja, existe agora não mais uma tentativa e erro, existe um conhecimento que você tenta adquirir já preventivamente. Então, o planejar ou o planejamento seria representado pelo pensar antecipadamente em objetivos e ações, pensar antecipadamente em objetivos e ações, e aí a gente vai percebendo que dentro desse planejamento a gente vai então descobrir aqui conceitos importantes para a tua prova, como por exemplo objetivos, metas, níveis estratégicos, tático, operacional. Então o planejamento no primeiro momento seria pensar antecipadamente em objetivos e ações. E aí dentro do planejamento você então vai definir objetivos e metas. Então você vai definir objetivos e metas. Você vai definir no planejamento, ou seja, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, como, quem, quando, quem vai participar, quanto que isso custa. Perceba que o planejamento, ele realmente é uma etapa inicial onde você então vai pensar antecipadamente no que vai fazer. E aí a gente precisa, vocês que estão estudando e precisam, consequentemente, de associar as informações, porque em prova elas caem de maneira relacionada, você tem que, por exemplo, pensar qual é a diferença entre objetivo e meta, porque no planejamento você define objetivos e metas. Qual é a diferença entre, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro. Suponha o seguinte, o governo federal, lá no orçamento, ele tem como objetivo, ou um dos objetivos, ele quer melhorar 20 mil quilômetros de malha rodoviária em determinada região. Então, para pensar no exemplo que eu estou te dando.
Imagine que o governo federal ele deseja fazer um melhoramento de 20 mil quilômetros de malha rodoviária. O que seria isso? Isso seria o objetivo, ou seja, onde ele quer chegar. Eu quero melhorar 20 mil quilômetros de malha rodoviária. Ótimo. Só que, por outro lado, eu preciso quantificar isso, eu preciso estabelecer um desafio. E aí vem a meta em questão. Por quê? Porque o papel da meta é quantificar o objetivo. Então preste atenção, se o objetivo é melhorar 20 mil quilômetros de malha rodoviária, a meta poderia ser usada como exemplo. A meta seria melhorar a cada ano 5 mil quilômetros. Então veja que interessante, o objetivo ele é mais genérico. Eu quero melhorar 20 mil quilômetros de malha rodoviária. Aí a meta ela vem para cumprir o objetivo, estabelecendo um desafio, então vamos fazer 5 mil quilômetros por ano. Então veja que interessante, praticamente eu estou falando a mesma coisa, porque se você pega 5 mil por ano, num período então de 4 anos, você vai alcançar exatamente os 20 mil quilômetros, né? No período de 4 anos, por exemplo, você alcançaria a melhora de 20 mil quilômetros. Começa a mexer com o número, tem gente que já fica perturbado, né? Mas aqui nós temos só o intuito de mostrar um exemplo de que o objetivo seria melhorar 20 mil quilômetros e a meta seria fazer 5 mil quilômetros por ano. Então, traduzindo, para fechar a conta, a meta, ela quantifica o objetivo. Ela sempre vai ter um perfil desafiador, e vai ter um perfil alcançável, ou seja, é algo desafiador, porém alcançável. É interessante que nós então estamos falando só da primeira função, tudo bem? Função planejar, pensar antecipadamente em objetivos e ações. Você estabelece então os objetivos e metas, diz para vocês qual é a diferença entre objetivo e meta. Ficou claro que o objetivo é onde quero chegar e a meta vai quantificar esse objetivo, tá certo? Então nós temos aí o planejamento. Bom, interessante também que o planejamento, que é a primeira função do processo organizacional presente no teu edital, você vai perceber que esse planejamento pode ser dividido em 3 níveis de abrangência. O nível chamado de estratégico, o nível chamado de tático e o nível chamado de operacional. E nós vamos, com certeza, estudar aqui esses 3. Nós vamos ter que fazer uma diferenciação entre os 3. Mas, como eu estava dizendo, o primeiro momento é apenas para a gente diferenciar as 4 funções. Nós já o fizemos. Então, o planejamento, nós estamos já diferenciando como sendo uma definição de objetivos e metas, pensar antecipadamente em objetivos e ações. Vamos para a próxima função. Nos editais, pode não estar expressamente a expressão organizar como integrante do processo. Você pegar o teu edital aí, você que está assistindo, vocês aqui também, você vai perceber que quando ele diz lá processo organizacional, ele diz planejamento, ótimo, então essa daqui está casando. Aí depois de planejamento, ele não diz organização, ele diz direção. Ou seja, então a organização não vai cobrar nesse concurso? Vai, por quê? Tem outro tópico do edital que está escrito lá, estrutura organizacional. E estrutura organizacional nada mais é do que função organizar. Por isso que eu volto a dizer, nós temos que estudar este processo aqui, organizacional, distinguindo as funções e depois entrando em cada função para ver o que tem para somar. Bom, matamos a primeira, planejamento. Pensa antecipadamente em objetivos e ações, estabelece então objetivos e metas, onde quero chegar e como eu vou fazer também para alcançar essa meta. E aí a gente vai percebendo que o planejamento ele tem níveis de abrangência, estratégico, tático e operacional. A gente vai daqui a pouco saber distinguir isso aqui, porque existe, por exemplo, um planejamento que é para a organização como um todo. Então imagine, você entra lá no TRT, ou no TRE, ou num tribunal superior, e você é lotado para trabalhar em alguma seção. Por exemplo, vai trabalhar na seção de recursos humanos. Lá dentro da seção de RH, vai ter que realizar planejamento? Tem planejamento no âmbito daquele setor? Tem. E aí você tem que ser capaz de dizer se esse planejamento é estratégico, tático ou operacional. É lógico que se eu estou falando de um planejamento que é para uma área funcional, para o RH, para o marketing, coisa do tipo,
obrigatoriamente ele é o nível tático. Agora, se fosse assim, eu vou desenvolver um planejamento para o TRT. Veja a diferença. Primeiro momento, eu falei planejamento para o RH. Qual é a diferença entre dizer planejamento para o RH e planejamento para o TRT? A diferença, perceba, que é o grau de abrangência. Quando se diz planejamento para o TRT, eu estou falando para a instituição como um todo. E aí seria o planejamento de nível estratégico. Se eu estou dizendo planejamento de RH, aí ele não é para a instituição inteira, ele é para um setor dela. Aí eu vou chamar de nível tático. E se fosse para alguma tarefa ou operação individualmente, para o dia a dia dessa organização, aí a gente chamaria de operacional. Então é fácil numa prova você distinguir se é estratégico, tático ou operacional. E são os níveis de planejamento que a gente vai daqui a pouco enfatizar. Agora, vamos tentar então continuar com a distinção entre as funções. Matamos a primeira. Então a primeira já foi planejamento. Falamos dela então de forma aí, nesse momento, genérica, porque depois a gente volta para poder apertar mais aí os conceitos. Agora a gente entra na segunda função, que é a função de organização. Você que está aí, está atento no edital, você pode verificar que quando se diz processo organizacional, o examinador não citou organizar. Mas eu te digo que vai ser cobrado porque dentro do edital tem estrutura organizacional. E a estrutura organizacional é extraída aqui de dentro da função organizar. Bom, meus queridos, preste atenção na ideia. Se você já estabeleceu onde quer chegar, se você já estabeleceu objetivos, metas, pensou em objetivos e ações, agora está na hora de você estruturar tudo aquilo que você pensou. Então, a função organizar ou organização, ela também é chamada de estruturação. Ou seja, o que nós vamos estar falando agora? Nós vamos estar falando agora de distribuir tarefas, alocar recursos, nós vamos designar atividades. Então, vamos colocar ideias-chave aqui, ó. Distribuir tarefas e recursos, distribuir tarefas e recursos, alocar recursos, a expressão também comum, alocar recursos, reunião, muito comum também isso aqui em prova, essa expressão, ó, reunião e coordenação de atividades, E nós podemos então perceber que na organização nós vamos então complementar o planejamento, porque apresente a ideia. Quando a gente está falando aqui do PODC, que seria o processo organizacional, eu só chamo de processo organizacional se você visualizar as etapas em conjunto. Por exemplo, se eu digo planejamento e organização representam o processo organizacional, está errado, porque o processo obrigatoriamente envolve as funções inteiras, né? Então, vamos lá. Planejei, agora vou organizar. Estou te dizendo, o que é organização? Organizar seria alocar recursos, distribuir tarefas e recursos, reunir e coordenar atividades. Ou seja, nessa função organizar, você vai dizer quem vai fazer o quê, como as coisas vão funcionar. Porque pensar no que vai ser feito, você já pensou. Agora está na hora de você estruturar tudo isso. E aí nós agora fazemos a seguinte ideia. É reconhecido por parte da doutrina majoritária nesse aspecto que essas duas funções iniciais do processo, planejar e organizar, elas são funções mais abstratas do processo. Porque o examinador pode te perguntar o que é mais concreto, o que é mais abstrato. Você deve concordar comigo que se essa aqui é uma etapa inicial onde você planeja, organiza e depois é que você vai direcionar e controlar e avaliar, é lógico que no início do processo eu tenho mais ou menos incerteza. Bom, no início eu tenho sempre mais incerteza. Então é por isso que planejamento e organização são consideradas funções abstratas do processo. Então registra isso, que são funções abstratas do processo. Beleza, pessoal. Aí nós já então fizemos o nosso planejamento e a organização. Atenção então para a diferença entre as duas. Porque se diz, por exemplo, atenção, se a pergunta da prova é qual função do processo é responsável
por definir quais os recursos necessários. Olha aí a pergunta. Qual função do processo é responsável por definir quais recursos são necessários? Aí é dentro do planejamento. Agora veja, definir quais recursos são necessários. Planejamento. Agora, dizer como que eu vou distribuir esses recursos, como que eu vou aplicar, como que eu vou realmente colocar a mão na massa, aí seria a função organizar. Então, se no planejamento você definiu quais recursos, na organização você vai alocar esses recursos, vai distribuir. Ou seja, a gente percebe uma relação, pode-se dizer, de interdependência entre as funções. Beleza, pessoal. Então já foram duas, né? Então, planejamento e organização. Agora nós vamos para a próxima. Direção. Como eu disse para vocês, direção pode ser chamado de liderança, pode ser chamado de comando. No teu edital, por exemplo, tem lá, liderança. E aí a gente vai perceber que quando se fala de direção, liderança ou comando, que todas têm o mesmo sentido, a gente vai falar de um conceito interessante associado à gestão de pessoas. Inclusive, o conceito pode ser trabalhado assim. Falou de direção na prova, você já se lembra. Tem a ver com competência interpessoal e a gestão de pessoas. Ou seja, toda vez que falar de direção, existe obrigatoriamente uma relação do indivíduo, da organização com o que trabalha, com o servidor, com o colaborador. Então, por exemplo, você vai entrar no TRT e aí, nesse caso, você começa a trabalhar lá no TRT e certamente você vai ter um superior, um chefe imediato. A relação que existe entre você e esse chefe imediato, ela pode influenciar no teu trabalho perfeitamente, ela pode influenciar no teu grau de motivação. E é por isso que, além de você planejar, além de você organizar, obrigatoriamente você precisa de trabalhar bem as relações entre o indivíduo e a organização. Então, falou da direção como integrante do processo. Vamos organizar aqui então? Falou de direção como integrante do processo. Você vai colocar o seguinte conceito: está relacionada à competência interpessoal e à gestão de pessoas. Então, direção. Direção, terceira função do processo. Direção está relacionada à competência interpessoal, e a gestão de pessoas. Então, agora eu queria que você tivesse muito cuidado, porque veja só, você talvez está aí desde o início da aula assistindo, está presente, e às vezes você ainda não conseguiu pegar aqui o fio da meada, aí fica difícil. Vamos tentar concentrar então, voltando um pouco à ideia. Nós estamos falando do processo organizacional, esse é o nosso tema da primeira aula. É bom lembrar que eu comecei a aula dizendo que o processo organizacional, ele não é algo tão recente assim. Nós começamos a falar de processo organizacional no final do século XIX, através de quem? Através de Henri Fayol. O Fayol disse que processo organizacional seria planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. E aí, posteriormente, nasce a chamada administração neoclássica de Peter Drucker. Esse indivíduo trouxe para nós um novo processo organizacional e esse processo organizacional vem de forma diferente mostrar que são componentes desse processo. O planejamento, e aí o planejamento foi mantido, observe, o planejamento foi mantido em relação aqui ao que o Fayol já tinha dito. Aí ele diz, organização também foi mantido, está aqui, organização. E aí ele diz, direção. Aí você observando aqui, direção seria o comando. Só que, além do comando, a coordenação faz parte hoje do que se chama de direção, de liderança, de comando. E por último, o controle, que também está aqui presente no processo. Então eu estava dizendo para vocês, interessados aí nessa área da administração, dentro do edital TRT, TRE, você precisa ficar esperto que esse aqui é o processo organizacional mais abordado nas suas provas.
A Fundação Carlos Chagas adora cobrar isso aqui e as bancas independentes também. Então nós vamos falar de planejamento. Lembramos que planejamento, já até apaguei, mas planejamento seria o quê? Etapa inicial em que você pensa antecipadamente naquilo que vai fazer, define objetivos e metas. Depois nós vimos que nós vamos organizar. Organizar seria estruturar, distribuir tarefas e recursos. Definir então quem vai fazer o quê. E aí a gente vem para a terceira função chamada de direção, mas que pode também ser chamada de comando e de liderança. E eu estava dizendo para vocês que a direção, ela é um conceito ou função responsável por competência interpessoal e gestão de pessoas. Pessoal, esse conceito está presente lá no teu edital, competência interpessoal, é muito comum cobrar isso dentro da gestão de pessoas, que é a administração geral. A competência interpessoal diz respeito ao relacionamento entre os indivíduos e os chefes e os gestores dentro de uma organização. E a gestão de pessoas, uma área muito nobre da administração que vai tentar relacionar o indivíduo com a organização em que ele está inserido. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar falando de direção, porque como no edital está presente lá liderança, que seria direção, eu preciso também falar um pouco mais sobre esse tema, detalhando alguns tipos principais de liderança. Importante a gente falar disso, tá bom? E agora eu enfatizo contigo a quarta função do processo, chamada controle e avaliação. Função de controle e avaliação. E é interessante que esse conceito, controle e avaliação, ele é subdividido em etapas também. Então você tem que estar sabendo, tem que estar esperto nisso aí. Veja só. Quando se diz vou controlar, o que você vai fazer então? Você vai avaliar, monitorar, medir. Você vai então dentro do controle, presta atenção, você vai no controle certificar se aquilo que você realmente planejou está acontecendo ou aconteceu. E aí nesse caso, o controle, ele então representa para nós não necessariamente uma ação punitiva, porque muita gente pensa no controle como se fosse uma punição ou uma correção. Eu quero deixar claro que o controle dentro do processo, ele pode representar só um feedback dado pela equipe de trabalho, ele pode representar um aprendizado, inclusive não necessariamente então você vai pressupor no controle uma ação corretiva, não necessariamente. E quais são as etapas que eu posso dividir o controle? Foi pergunta recente isso, inclusive. O controle ele pode ser dividido em estabelecimento de padrões. Então, a primeira coisa que se faz é estabelecer um padrão. São as etapas, tudo bem, do controle. Estabelecer um padrão. Depois que estabeleço um padrão, eu vou avaliar o desempenho. Isso foi questão recente de prova, tá? Nós vamos no terceiro momento comparar o padrão com o desempenho, comparar o padrão com o desempenho, E nós vamos num quarto momento, olha aí, ó, agir corretivamente. Eu não queria que isso aqui fosse algo difícil para você, eu queria que isso aqui fosse algo bastante lógico. Porque se você parar para pensar, você vai controlar a execução de um processo. Pode pensar um pouco, pensa de maneira mais tranquila. Você vai comparar a execução de um processo, você vai avaliar, vai controlar. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que se eu vou dizer se o processo está bom, está ruim, está mais ou menos, tem que melhorar, obrigatoriamente eu tenho que estabelecer um padrão, ou seja, eu tenho que ter um referencial. Se eu não tenho um referencial, não tem como dizer se é bom, ruim ou mais ou menos. Você chega lá no local e fala, nossa, como está ruim. Beleza, mas com base em qual padrão que você diz que está ruim? Eu preciso estabelecer um padrão no primeiro momento. No segundo momento, você avalia o desempenho. E aí é uma ação bem lógica, porque veja, você estabeleceu o que quer, que é um padrão, avalia o desempenho, aí no terceiro momento, você compara o padrão com o desempenho. Vê se não tem lógica. Você tem um padrão, que é o esperado, você avalia o desempenho, que é o ocorrido, depois você compara o padrão, que é o esperado, mais o que ocorreu, e você observa talvez a necessidade de agir corretivamente. Então nós temos aqui as funções, ou melhor, as etapas do controle.
foram cobradas recentemente em prova. Então nós estamos aqui com esse intuito, fazer uma distinção entre as 4 funções. E nós conseguimos isso. Então planejei, estabeleci metas e objetivos, estruturei todo o processo, defini, por exemplo, a alocação de recursos, a distribuição de tarefas. Aí eu direcionei, que seria, fiz toda a relação entre o indivíduo e a organização, distribuí tarefas entre os membros. Aliás, faço aqui uma ênfase maior. Veja só, se numa questão de prova diz distribuição de tarefas dentro de blocos de trabalho, só para você entender melhor, nós temos aqui o RH, que agora há pouco eu dei um exemplo relativo ao RH. RH dentro de uma organização é um departamento, ou eu posso chamar de bloco de trabalho. Então imagine o seguinte, quem é que diz que o RH faz recrutamento, seleção? Quem diz que o RH, por exemplo, vai fazer todo o processo de treinamento e aprendizado? Aí é a função organizar, porque a função organizar vai alocar recursos, ela vai reunir e coordenar atividades, ela vai distribuir tarefas, então ela vai dizer o que o RH faz. Agora, presta atenção. Dentro do RH, eu tenho os indivíduos ali trabalhando. Você pode ser um servidor lotado no RH. Aí veja, se alguém vem e designa uma atividade para você, que é membro dessa organização, aí é a função direção. Então, para não gerar confusão, eu vou repetir. Distribuir tarefas entre os blocos de trabalho, RH, financeiro, orçamento, distribuir tarefas entre os blocos de trabalho é função organizar. Agora, distribuir tarefas entre os membros, entre as pessoas, aí é função direção. Porque, como eu disse, direção está relacionada à competência interpessoal e à gestão de pessoas. Então, lidar com indivíduo, lidar com pessoas é papel da direção. E aí, olha que interessante, nós tivemos uma questão de prova que ela veio tentar nos induzir a erro, dizendo assim, a função direção do processo administrativo está relacionada à competência interpessoal e gestão de pessoas e pelo fato de lidar com pessoas, trata-se de uma atividade mais abstrata. Essa era a pergunta. A questão que você tem que se ligar é, realmente direção lidar com pessoas? Sim, lidar com pessoas. Mas a gente já tinha comentado hoje que se eu quero dizer dentro do processo qual função é abstrata, não é a função direção. A gente viu que era o planejamento e a organização. Ou seja, a questão estava errada, porque direção realmente lidar com pessoas, porém não é uma atividade abstrata e é concreta, pelo fato de que nós já planejamos e já estruturamos. A direção e controle são atividades mais concretas do processo administrativo. Então não caia nesse peguinha não. Realmente a gente tem que parar para refletir. Se eu comparo a organização com o membro, com o indivíduo, para pensar. A organização, TRT, o indivíduo, você, trabalhando, servidor do TRT. Qual é a diferença entre vocês? O TRT como organização é uma estrutura já definida, é uma estrutura previsível, estável. Você como servidor e ser humano, você é totalmente subjetivo e imprevisível. Então nós temos que realmente distinguir entre a organização formal, TRT, por exemplo, e informal, você, servidor do TRT, componente dessa informal. Agora, o fato da função direção estar relacionado ao trato com o indivíduo, à competência interpessoal, não configura a ela uma função abstrata, e sim concreta, como eu já tinha dito. Então, planejar e organizar são funções mais abstratas, direcionar e controlar são mais concretas. Para raciocinar bem, só basta pensar. Por que planejar e organizar é mais abstrato? Porque é o início do processo, é quando eu ainda estou pensando no que vai ser feito e como vai ser feito. Na hora que eu estou falando de direção, a coisa já está funcionando. Então é mais concreto. E quando eu falo de controle, mais ainda, porque no controle você já está pensando em corrigir aquilo que foi feito. Então a gente tem aí as 4 funções do processo. Ficou claro então para vocês aí que planejar, organizar, direcionar e controlar são as funções do processo? E aí, pessoal,
Só para que fique mais claro em relação ao teu edital. Então nós temos aí as 4 funções. Então nós vamos agora refletir um pouco a respeito de como está lá no edital, tudo bem? Então lá no edital está assim, ó, processo organizacional, aí ele coloca planejar ou planejamento, aí depois vem direção, aí nós temos comunicação, aí nós temos aqui no final do edital controle e avaliação. É assim que nós temos lá. Então, primeiro, o examinador vai querer exigir de você em prova o que é a função planejar? Vai, isso sem sombra de dúvidas. Aí ele vai cobrar a função organizar sem estar presente aí, descrito expressamente no edital? Vai também, porque a função organizar, ela inclui um tema do teu edital chamado estrutura organizacional. Então vai também, vai cobrar também, a gente precisa estudar isso aqui hoje, tá certo? E aí depois a gente vai percebendo que ele diz comunicação. Comunicação faz parte do processo de direção. A comunicação, ela está inserida dentro do que a gente chamou aqui, ó, de direção. Tudo bem? Então, a gente também precisa saber disso para a prova. Falar um pouco mais sobre comunicação. Eu vou fazer um esquema aqui daqui a pouco para a gente compreender. E por último, no edital sobre processo está lá, controle e avaliação. Então, uma das possíveis questões de prova pode ser: quais são as etapas do controle? Não sei se vocês ainda se lembram, deve ter anotado, né? Mas de qualquer maneira, vamos revisar. Quais são as etapas do controle? Você estabelece um padrão, depois você avalia o desempenho, terceiro momento, você então compara o padrão com o desempenho e por último, você vai agir corretivamente. Então nós temos aí esse processo organizacional trabalhado aí no teu edital. Bom, fizemos o nosso papel inicial, distinguir as 4 funções do processo. Qual o nosso objetivo agora? Agora a gente volta no planejamento, adentrando os conceitos necessários dentro do planejamento. Por exemplo, dentro do planejamento a gente vai falar agora de estratégico, tático e operacional. Aí quando a gente está falando do estratégico, eu vou ter que falar da matriz SWOT, da análise SWOT e da matriz BSC também, ou da ferramenta BSC, diagrama trabalhado aí dentro da estrutura de Kaplan e Norton. Nós também vamos falar na sequência de outras ferramentas necessárias dentro da gestão de qualidade, Ishikawa, Pareto, PDCA, que está expresso no edital, PDCA cobra bastante. Então eu preciso que você tenha muita atenção. Vou apagar o quadro porque a parte introdutória já foi. Era definir as etapas do processo, essas funções, distinguir essas funções. Agora eu volto a falar de planejamento, tá legal? Parece muita viagem, né? Mas isso aqui tudo é objeto de prova. E se você pegar então a linha de raciocínio, você, pronto, não precisa mais ficar decorando nada, não precisa, você pega qualquer questão e tenta pensar sobre ela, vai dar certo. Então é necessário a gente se concentrar mesmo, porque as informações são diversas. Agora nós vamos então falar do planejamento, tudo bem? Então nós vamos entrar no planejamento. Mais alguma observação aí do pessoal? Só essa, né? Vamos lá então, presta atenção. Eu estava falando agora há pouco, não sei se ainda era muito inicial para você, às vezes talvez não concentrou. Nós estamos falando agora de planejamento novamente, já falamos do conceito, que seria estabelecer objetivos e metas, pensar antecipadamente objetivos e ações, agora preste atenção na ideia. Nós temos aí um planejamento pensando aí no TRT, né? Pensando no TRT. Acredito que você um dia já deve ter ido atrás aí de um organograma dessa organização, será que não? Quem é que comanda lá o TRT? É um presidente ou um diretor? Sabe me dizer? É um presidente ou diretor?
É um presidente, né? Então, maravilha. Então, nós temos, ele é presidido, então imagine, tem aqui um presidente. Eu vou fazer uma conjectura, porque eu não sei exatamente como é que seria o organograma ali do TRT, tudo bem? Mas também não é objeto de prova isso, tudo bem? Não é objeto de prova, você não tem que saber o organograma do TRT, não. Mas você precisa lembrar de casos exemplificativos como esse que eu vou apresentar. Imagine que lá no TRT nós tenhamos ali o presidente, aí nós temos um departamento de RH, só a conjectura, viu? Nós temos também aqui um pessoal responsável por finanças e orçamento, só um exemplo, finanças e orçamento. Aí nós temos um pessoal responsável pelas compras, e aí dentro de cada função dessa aqui, nós vamos ter, pessoal, outras atividades, lógico, né? Nós vamos ter aqui dentro de cada função, nós vamos ter atividades, nós vamos ter aqui tarefas, operações, dentro de cada função dessa aqui. Olha só que interessante. Eu estava falando, não sei se você já estava presente, mas é o seguinte, se eu estiver fazendo um planejamento para a organização inteira, esse nível de abrangência aqui, um planejamento para a instituição, então eu digo planejamento para o TRT 20ª região. Então nós estamos falando de um planejamento que é estratégico, isso aí não precisa nem ter dúvida. Presta atenção, por que seria o estratégico? Porque quando se diz que o planejamento ele tem esse grau de abrangência que pega a organização como um todo, então ele é obrigatoriamente o estratégico. Agora, você está lotado lá no departamento de compras do TRT, responsável pelo processo licitatório, responsável então pelas finanças, ou então você é do RH. Se existe um planejamento para uma área específica, para um setor da organização, compras, finanças e orçamentos e RH, aí nós já estamos falando do planejamento tático, porque é focado numa função, numa área. Agora, se eu estivesse falando de um planejamento para cada tarefa ou operação individualmente, aí seria o nível operacional. Bom, então vamos pensar o seguinte, vamos fazer o seguinte, preste atenção. Se é o nível estratégico, então eu vou chamá-lo de institucional ou global. Vamos anotar isso então. Quando se diz então estratégico, obrigatoriamente o nível estratégico, ele seria para a organização como um todo. Então o estratégico você pode chamar de institucional, e não é à toa, institucional, porque é para a instituição como um todo, ou então eu digo global. Agora, se for para uma tarefa ou operação individualmente, aí você chamaria de nível tático, e além de chamar de tático, você também poderia chamar de nível gerencial ou gerencial inferior, também é possível dizer assim. E se for para cada tarefa ou operação individualmente, aí você chamaria de operacional. Então, pelo desenho, não sei se vai te ajudar muito, talvez sim. Mas entenda que eu tenho um grau de abrangência aqui interessante. Por quê? Se eu estiver falando de um planejamento para o TRT, então ele é o mais abrangente de todos, ele é o nível estratégico. Se eu estiver falando para uma função ou uma gerência específica dentro do TRT, aí eu estou falando de nível tático. Agora, se eu estou falando de cada tarefa ou operação individualmente, então eu estou falando do operacional. Então, nós podemos até fazer essa associação. Então, anotando aí, quando a gente coloca estratégico, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o nível estratégico, ele é, pode-se dizer, aquele que representa os objetivos almejados para a organização como um todo. Vamos colocar assim, objetivos máximos para a instituição ou organização como um todo. Organização como um todo. Veja, muito abrangente. Veja só, pessoal, o TRT é presidido, então tem um presidente. O cara que é presidente do TRT, ele tem conhecimento acerca da instituição como um todo? Ele tem essa visão sistêmica da instituição inteira? Tem. Tanto é que a gente então vai dizer que o responsável pelo planejamento estratégico é o dirigente máximo da instituição. Então o estratégico ele tem como responsável. O responsável vai ser o dirigente máximo
responsável vai ser dirigente máximo. Dirigente máximo. Eu posso falar, além de dirigente máximo, eu posso colocar que o responsável é a alta administração. Também é possível, então. Alta administração. Tudo bem? Então é a alta administração. E nós podemos aí, pessoal, colocar também a seguinte informação. Quando é de nível estratégico, ele tem um aspecto temporal de longo prazo, ou seja, ele é um planejamento de longo prazo. Tá aí, as 3 principais informações sobre o planejamento estratégico. Não podemos errar uma questão sobre esse tema, hein? Não podemos errar. Então, falou do planejamento estratégico. É um planejamento voltado para a organização como um todo, para a instituição, então ele é bastante abrangente. E o responsável vai ser o dirigente máximo ou a alta administração. Não sei se tem lógica isso para vocês também, mas se eu estou falando de um planejamento que é para a instituição inteira, tem como o gerente de RH ser o responsável? Não tem, porque o cara, se ele é o gerente de RH, ele tem noção do RH. Ele não tem a visão sistêmica da organização como um todo. Então, nós temos que dizer que o dirigente máximo é o responsável. E, por outro lado, se ele representa os objetivos máximos almejados para a instituição como um todo, ele tem aspecto temporário de longo prazo. Longo prazo pode se representar para nós, dentro aí, pode-se dizer, da estrutura comum, como mais ou menos 10 anos ou aproximadamente 10 anos. Tranquilo, tranquilo. Agora, pessoal, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você está estudando orçamento público, também está lá presente no teu edital, inclusive o pessoal que vai fazer para a carreira jurídica especificamente, ou pode-se dizer analista judiciário, dentro do direito constitucional, o examinador pode cobrar, por exemplo, do artigo 165 ao 169, a parte de orçamento público, de tributação também. Então, ele vai falar para vocês lá de uma ferramenta, presta atenção, ele fala lá para vocês do plano plurianual. Como eu vou ministrar para vocês a AFO, vou já tentar fazer um link aqui. O plano plurianual, ela é para nós, dentro da estrutura de orçamento, o planejamento estratégico do governo federal, no caso o planejamento estratégico do governo estadual, o planejamento estratégico do governo do Distrito Federal, porque o PPA ele existe em todas as esferas, União, Estados, DF, municípios e aí vai. Então se eu digo PPA, lá como ferramenta do orçamento, plano plurianual, nós vamos estar falando também de um planejamento estratégico, Mas aí o que tem a ver com o assunto? O que tem a ver? O que tem a ver é que eu preciso te mostrar que se aqui o PPA é planejamento estratégico, então significa que ele representa os objetivos máximos do governo, significa que ele tem alto nível de abrangência das 3 leis, que seria o PPA, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é o orçamento propriamente dito. Esse aqui é o mais abrangente que tem. Por quê? Porque é de nível estratégico. Agora, presta atenção. Se o planejamento estratégico, a gente está dizendo que é longo prazo, isso é taxativo, não tem outra interpretação. Mas o plano plurianual, como é uma matéria específica, é orçamento, nós temos o Manual Técnico de Elaboração do Orçamento, o MTO, segunda edição de 2016, continua trazendo a ideia de que o PPA é o planejamento estratégico, mas ela destaca, é o planejamento estratégico de médio prazo. Aí para você que está estudando pra caramba, para não ficar confuso, o que é isso? Nós estamos falando de um planejamento estratégico de médio prazo? Pô, mas o professor falou que era de longo prazo? Mas é porque aqui nós estamos falando da administração de modo geral. Então, falou de planejamento estratégico, ele é longo prazo, sem medo de ser feliz. Agora, quando a gente está falando do PPA, é um caso excepcional, onde você diz que ele é o estratégico de médio prazo. E a gente só diz isso por quê? Porque está previsto lá no manual de elaboração do orçamento. Bom, eu vou apagar aqui antes, não precisa do print dessa parte aqui, porque não é um tema que a gente está estudando agora. Eu só quis fazer uma associação, porque como a gente está falando de estratégico, futuramente a gente vai falar de orçamento e aí a gente precisa estar sabendo que o plano plurianual é planejamento estratégico, mas não é de longo prazo, é de médio prazo. Beleza, matamos aí o planejamento estratégico.
Dentro desse planejamento, nós temos que falar de ferramentas importantes como SWOT e BSC. A gente vai ter que falar sobre SWOT e BSC, tá legal? Daqui a pouquinho a gente começa a falar disso. Mas antes, eu preciso fazer a distinção aqui do tático para o estratégico, por exemplo. Então agora a gente fala um pouquinho sobre o tático. O planejamento tático, para você que está aí concentrado, você já percebeu. Se eu estou falando do tático, então ele é focado em uma área funcional. Porque o estratégico não era. O estratégico é para a instituição como um todo. Então o tático é focado numa área funcional. Então nós temos aqui o planejamento de RH. Só isso numa prova já é suficiente para você saber que é o tático. Porque ele falou o planejamento de RH. Se ele tivesse dito o planejamento do TRT, aí é outra coisa. É institucional. O planejamento de RH, de compras, de finanças, ele está falando de uma função, de uma área funcional. E aí ele é o planejamento tático. Então, aqui nós vamos colocar o seguinte, são objetivos específicos de uma área funcional. Então, podemos até colocar de exemplo aqui, ó, planejamento de RH. Por exemplo, né? Por exemplo, planejamento de RH. Vou colocar aqui exemplo, porque senão você vai achar que só é de RH, né? Então, exemplo. Bom, então beleza, não tem segredo não. Fazendo uma análise simétrica, presta atenção. Se aqui os objetivos eram para a instituição, aqui não, aqui são objetivos para áreas funcionais. Atenção, aqui o responsável pelo estratégico era o dirigente máximo da instituição, era a alta administração. Agora, se você analisar o nosso organograma aqui básico lá do TRT, imagine que se eu estou falando de planejamento gerencial, se eu estou falando de planejamento de nível tático, ele é de responsabilidade não mais do dirigente máximo. Agora, o responsável é, no caso, o gerente intermediário. Eu posso utilizar várias expressões para esse tático. Eu posso chamá-lo de planejamento de nível gerencial. Então, somente falar gerencial é suficiente. Eu posso utilizar a expressão gerencial inferior. Posso utilizar a expressão gerencial inferior. Eu posso utilizar a expressão departamental. Departamental, porque ele é focado em um departamento. E eu posso usar a expressão setorial também. Então, nós temos aqui esses níveis ou essas expressões para falar do tático. E, volto a dizer, se você tem o estratégico como sendo de longo prazo, agora o tático ele é focado no médio prazo. Então, ele é focado no médio prazo. Tá, beleza, maravilha. Então, já matamos aí também o nível tático. E entenda, vamos fazer agora uma análise do operacional. Falou de planejamento de nível operacional, não tem segredo, é o mais fácil que tem. O operacional, ele é de curto prazo, ele é para o dia a dia da organização. Então, ele é de curto prazo, ele é para o dia a dia da organização, para o dia a dia. Ele é responsabilidade dos níveis mais baixos da hierarquia, níveis mais baixos. E para você saber que está falando do operacional, é só você perceber que ele é para cada tarefa ou operação individualmente, para cada tarefa ou operação individualmente. Operação individualmente. Maravilha? Ótimo, então finalizamos mais uma segunda parte, fazendo a distinção entre estratégico, tático e operacional. Pode fazer um print aí do quadro.